Qual que é o propósito desse Deus, a intenção desse Deus com relação à sua palavra? Essa palavra dele, ele quer que esta palavra poderosa, graciosa, amorosa, misericordiosa, suficiente, encontre em nossos corações um lugar de aceitação. É isso que ele quer que aconteça. O nosso coração acha que ele quer que achar um lugar em nossos corações que receba esta palavra, esta verdade dele, e queira que esta palavra permaneça. O que é isso? Vamos voltar em Hebreus 2:1. Por quê? Que ele quer achar um lugar em nossos corações para esta palavra. Eu posso gostar desta palavra e decidir, eu não quero que esta palavra torne vida em mim. Você pode, perfeitamente. Ele não vai obrigar ninguém. Ele não vai dizer, eu estou aqui com toda a graça, todo o evangelho, toda a obra da salvação, regeneração. Você vai engolir isso, goela abaixo. Você vai ter que aceitar isso. Deus não faz isso. Deus nos conquista pelo seu amor. Ele nos atrai. E Ele continua nos atraindo dia após dia. Ele vai usar os seus métodos, mas Ele continua nos atraindo, atraindo. Ele quer achar um lugar em nossos corações. Onde essa palavra é comida, ela é mastigada, ela é digerida, meditada. A palavra de meditação, ela tem o sentido de ruminar. O que é ruminar? Nós somos da roça caipira, a gente sabe que o gado come durante o dia, à noite, rumina. Fica voltando na boca, mastiga de novo e vai mudando de lugar, a comida pegando o que interessa, ruminar e voltar, e voltar. É assim que o Senhor quer que a palavra dele cause esse efeito em nós, diariamente. Ela vem, volta, gira na nossa mente, no nosso coração, a gente fale sobre ela, comente sobre ela. Não deixar só para comentar num domingo ou na quarta noite, diariamente comentando, falando sozinho com alguém, procure sozinho, citando a palavra, estou crucificado com Cristo, grande e poderosa salvação, que grande Salvador, por que o Senhor escolheu exatamente eu, Senhor? Que graça maravilhosa, eu só tenho que te agradecer, eu só tenho que louvar a Ti, porque o Senhor me incluiu naquela cruz, porque o Senhor quis. Presciência de Deus. Estou citando Atos 2:22, Hebreus 2:1. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O que é desviar? Escapar da mente. Escapar da mente. Vai escapando da mente. Esse desviemos aqui, nós já dissemos a respeito disso, desviamos é como você um dia encheu um balde de água. E você caminhou com esse balde d'água, só que ele tinha um furo. Ele foi pingando aquela água, vazando aquela água, vazando aquela água. Quando você precisar exatamente dessa água com o balde cheio, você vai ter ele, se tiver, um pouquinho de água. É isto que Hebreus está dizendo, para que delas jamais nos desviemos. É como um barco
furado no meio do mar. Todos nós estamos sujeitos. Por isso que o alerta, com mais firmeza, as verdades ouvidas. Por quê? Para que delas jamais nos desviemos. Ele não está dizendo, jamais vocês vão desviar, já que chegou esta palavra em vocês, jamais vocês vão desviar. Não, não é isso que está dito. Convém que vocês se apeguem com mais firmeza às verdades ouvidas. Gente que disponibiliza o seu ouvido para ouvir isso, ouvir aquilo, ouvir, é um candidataço a chegar uma hora não ter uma definição na vida. Estou falando vida espiritual, porque é ouvir tantas outras coisas, e essas coisas pode uma hora que mal perceber está sendo substituindo as verdades ouvidas. Eu estou dizendo possibilidades. Por que alguma denominação que você conhece, como você vai tirar delas aquilo que elas aprendem lá dentro? Não tem alguma denominação que a pessoa não abre mão? E às vezes nem na palavra não tem. Porque eles fecham para não ouvir outra coisa. Eles se fecham para não ouvir outra coisa. Não quero ouvir outra coisa. Não pode cantar um hino se não for lá daquela denominação, com a letra deles. Mesmo às vezes com a música, mas que é outra letra, eles não querem. Está fechado. Eles vão permanecer na mente dele, no coração deles, aquilo que eles aprenderam, e está fechado. Eu não estou dizendo se é certo ou errado. Por que a gente também não faz isso com o evangelho da suficiência de Cristo e as verdades em Cristo? Não é à toa que está chamando a nossa atenção. Aí, diante desta verdade, vamos lá no Salmo 139, a nossa oração, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum ídolo do coração. Está escrito ídolo do coração aí? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse caminho mau, ídolos do coração. Será que está ocupando o meu coração alguns ídolos? Tomando o lugar do Senhor Jesus Cristo? Tudo que tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo em nosso coração são ídolos. O que é dele. Não pode ser substituído por outra coisa. Nem um filho, nem uma filha, nem marido, nem esposa, nem qualquer bem. Nem qualquer coisa que a gente ame. Aquilo que for substituído das coisas que são pertinentes a Deus, na pessoa de Cristo. O que não estiver ali, a pessoa de Cristo, foi trocado por outra coisa, são ídolos do nosso coração. Por que essa oração sonda, meu Deus? Vê se aí, Senhor, se eu estou... Se a obra da cruz não é mais, se Cristo não é mais aquele Cristo tão grande quanto grande é a salvação dele, se ele está sendo diminuído pelos meus interesses, não estou tendo tão interesse como eu tinha há não sei quanto tempo.
Por que ele perdeu? Ele foi desvalorizado? Foi diminuído? Se isso está acontecendo, é porque alguma coisa houve desvio. Se alguém disser, olha, 10 anos atrás Cristo era tudo para mim, mas hoje nós não percebemos desses 10 anos o Senhor trabalhando através das circunstâncias para que Cristo fosse realmente tudo e Ele pudesse viver plenamente em nós, mas por falta da palavra nós não percebemos isso. Ele não é tão grande quanto foi, Ele não é tão santo quanto foi, Ele não é tão salvador como sempre foi, Ele não é tão importante como uma época foi. Quantas a gente abria mão de coisas pessoais que a gente amava por Cristo e a causa de Cristo. Por que a gente não repete isto com mais exatidão, com mais perfeição, com mais amplitude, ao invés disso crescer, diminuiu, porque entrou nesse caminho alguma coisa e ele começou a escapar como um balde furado. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum ídolo do meu coração. Se eu permitir que entrasse um ídolo, alguém que eu sirvo, alguém que eu troquei, quantas pessoas têm testemunhos? Eu levantava toda manhã, 5 horas da manhã, orar, e hoje nem oro. O que aconteceu? Foi no embalo? Ou foi uma realidade? Se foi no embalo, já está justificado. Foi só no sentimento e emoção. Mas se for uma realidade, por que não houve um progresso? Balde furado. Houve um prego, ou alguma coisa que furou esse balde. Precisa ser identificado. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim. Talvez eu não esteja percebendo. Ao invés de eu avançar, eu estagnei. Não existe estagnação, vida espiritual. Ou avança, ou volta. Nós estamos falando isso para a gente, nova criatura. Não volta a ser velho homem, por favor. Não volta a ter o pecado, natureza de Adão de novo. Não volta. Quem fez isso, fez completo, plena e poderosa salvação. Só que a gente pode voltar àquilo que as práticas antigas. E é tão interessante que quando uma pessoa ela entra em pecado ou comete alguns pecados, normalmente ela começa a fugir do Senhor Jesus Cristo, ao invés de ser bem o contrário. Quando aparecer pecados na nossa vida, é momento de correr aos braços dele, não fugir dele. A maioria das pessoas, o que está acontecendo? Não está reunindo mais? O que está acontecendo? Não vem mais na ceia? Não vem mais à igreja? Não reúne mais? O que está acontecendo? Ao invés da pessoa aproximar em Cristo, ser acolhido nele, as pessoas fogem dele, porque ainda falta esclarecimento a respeito do purificador de pecados. Indo nele, a pessoa pode ser purificada de pecados. É correndo para ele e não fugindo dele. Muitas e muitas vezes a palavra de Hebreus 4:12, que é a palavra viva e eficaz, ela
vai mostrar para nós se nós estamos certos ou errados, se os valores que nós estamos dando são aprovados por Deus ou desaprovados por Deus. A palavra de Deus vai deixar clara. E se deixou claro que isto Deus não aprova, vamos correr a Ele. Não correr dele, mas correr a Ele. E esta palavra viva vai nos corrigir, ela vai nos julgar sempre. Se eu quiser responder, eu vou responder. Vou me tornar responsável por não ter respondido. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, o que mais? A exortação, ao ensino. Olha que orientação nós estamos recebendo. Até a minha chegada, aplica-te à leitura. Nós temos feito isso aqui, essa leitura também é coletiva. Aplica-te à leitura, juntos. Individualmente, aplica-te à leitura. Depois, coletivamente, a leitura. A exortação. Irmãos, como seria tão bom entre nós se isso tornasse verdade. Exortar uns aos outros. Irmão, assim não é certo, irmão. Isso é pecado, irmão. Você está desobedecendo a Deus. Você não está fazendo a vontade de Deus, irmão. Você não está agradando a Deus. Quem daqui preocupa em estar agradando a Deus ou não? Não precisa responder. Você responde para você. Você tem isso em mente diariamente? Se você está agradando a Deus ou não agradando a Deus? A maneira que vive, a maneira que educa filho, a maneira que faz comida em casa, a maneira que cuida da casa, a maneira que cuida do marido, a maneira que cuida da esposa. Você pensa sempre se você está agradando ou não a Deus nisso que você está fazendo? Se eu, a leitura da Bíblia, eu posso ler a Bíblia em muitas horas e não agradar a Deus, porque eu vou ler Bíblia para caçar bênçãos e promessas para a minha vida. O centro sou eu. Eu não estarei fazendo a vontade do Senhor, não estarei agradando a Deus em coisa legítima. Agradar a Deus. Por que essa palavra vem para nós? Temos que ter isso em mente. O estilo de vida meu está agradando a Deus?